Boa noite a todos e a todas. Estamos aqui reunidos para mais um encontro do projeto Reflexões Filosóficas. Hoje recebendo o professor Ildenilson Meireles. Só esperar aqui o professor entrar. Mais uma noite de sexta-feira. Grande André. Tudo bom, meu querido? Boa noite. Aqui na luta para refletir, né, sobre o mundo, sobre o Brasil, sobre a atualidade. Boa noite, Jedson. Esperar o professor Ildenilson entrar aqui para a gente bater esse papo tão pertinente sobre Darcy Ribeiro, né? Mais do que nunca vivo nos seus escritos, nas suas ideias. O professor Ildenilson acabou de chegar. Boa noite, professor. Boa noite, Hugo. Tudo bem? Tudo bem na medida do possível, né? Ótimo. É isso aí, na medida do possível. Tirando os problemas pandêmicos e pandemônicos, né, como diria o André Duarte. Acertou na música, o André aí. Isso, exatamente. Bom, meu convidado de hoje é o professor Ildenilson Meireles. Ele é doutor em filosofia pela UFSCar, pós-doutor também em filosofia pela PUC Paraná. Inclusive o professor Gelson Oliveira publicou, né, essa live de hoje. Falou que íamos fazer esse bate-papo aqui interessante sobre o Darcy Ribeiro, né? O professor é autor de vários artigos, escreveu livros como Michel Foucault, Desconexões com a História e as Ciências Psi, Michel Foucault, Método, Dispositivos e Tecnologia de Poder. Acredito que a tese de doutorado dele foi em Nietzsche, não é? Tem também o canal, né, Foucault Beer, que é muito interessante, sempre está também promovendo ali discussões acompanhado de uma breja, né? A breja está sempre ali presente, que é importantíssimo. Sempre presente. Amanhã terei um encontro com ela, né? Todo sábado eu tenho um encontro com a breja. E o tema que o professor propôs aqui para a gente é Universidade e Utopia em Darcy Ribeiro. Então, professor, muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o convite. E só para lembrar que as nossas lives ficam salvas tanto no IGTV do Instagram quanto no meu canal do YouTube. Então é isso, professor, muito obrigado, o senhor tem a palavra. Obrigado, Hugo. Eu agradeço de imediato assim, a sua generosidade, né, pelo convite em participar desse canal de debate que tem sido importante, né, pelo nível dos debates, pelos convidados, enfim, pelo seu projeto. Então, te agradecer demais. As pessoas que sempre te acompanham aí, dá boa noite a todos, né, que sempre têm acompanhado. Eu também tenho acompanhado bastante, né, várias discussões. Bom, eu estou te esperando no Foucault, né? A gente está te esperando já no Foucault para uma prosa, né? Uhum. Bom, eu tenho me dedicado à leitura da obra do Darcy Ribeiro já, né, há um tempo, muito antes da pandemia, né? Eu estava me dedicando justamente a um recorte da obra do Darcy Ribeiro, que é o tema da universidade, né? Ou seja, Darcy Ribeiro, óbvio pela importância que tem o Darcy Ribeiro para o pensamento brasileiro, né? Um grande intelectual, um político extremamente engajado na causa pública, né? Nas questões públicas, que tem uma obra extremamente interessante e que nos ajuda muito a pensar a universidade. Bom, fora essa importância que tem o Darcy Ribeiro, então, como eu disse, eu já vinha fazendo algumas leituras muito antes dessa polêmica toda causada pelo furor bolsonarista, né? De incinerar livros de filosofia, de fechar laboratórios de pesquisa no Brasil, de extinguir as humanidades do circuito das universidades, de fechar as universidades, enfim.
Toda essa brutalidade, né, do Ministério da Educação, principalmente com o Weintraub, quer dizer, tudo isso só colocou um pouco mais de água no moinho, né, do meu interesse pelo Darcy Ribeiro, e do espanto que é ler os textos do Darcy Ribeiro, textos, boa parte deles da década de 60, sobre a universidade, né, e ver o quão a obra é atual, essa abordagem que o Darcy Ribeiro faz da Universidade Latino-Americana, e especialmente da Universidade Brasileira, é atual e nos ajuda a pensar, né, ou repensar a universidade, algo que nós vamos ter que fazer necessariamente, né, também, já deveríamos ter feito, mas agora teremos que fazer, nós seremos obrigados a fazer, em virtude desse governo, né, que tem uma política de cerceamento das liberdades institucionais, especialmente da universidade, do pensamento, né, do livre pensamento, e da pandemia. Tá? Enfim, então, as minhas questões, na verdade, elas se concentram basicamente nesses textos, que é um texto importantíssimo do Darcy Ribeiro, que ele escreveu no exílio, né, ele organizou um colóquio, no final da década de 60, no Uruguai, né, que se chama Universidade Necessária, né, essa pesquisa dele está reunida nesse livro que se chama Universidade Necessária, né, também nos insólitos, né, e o Brasil como problema. E também um outro livro que ele organizou que se chama A Universidade de Brasília. Né? Bom, eu chamei justamente disso, né? Quer dizer, a universidade, né? Universidade de Utopia em Darcy Ribeiro. Né? Por quê? Porque a utopia de Darcy Ribeiro, na verdade, no fundo, né? Quer dizer, não é propriamente a universidade que é algo utópico para ele. Tá? Quer dizer, a utopia de Darcy Ribeiro é o Brasil. Tá? Ou seja, a brasilidade é a grande utopia de Darcy Ribeiro. Tá? Quer dizer, esse Brasil, essa efervescência cultural, essa mistura étnica, né, que gerou o ser brasileiro, né, gerou o povo brasileiro, né, de que ele gosta tanto de falar, né, de um povo genuíno, um povo ímpar, um povo singular, né, quer dizer, e que expressa justamente, né, a singularidade de um país que, na concepção do Darcy Ribeiro, tinha tudo para dar certo, né, mas não deu certo. Então, o Darcy Ribeiro morreu com essa inquietação, né, com essa indignação. Ele morreu, o Darcy Ribeiro viveu e morreu indignado, né? Um intelectual indignado. Quer dizer, com essa possibilidade que se abria desde a gestação do povo brasileiro, né? E com toda essa gama de riqueza que o Brasil tem, né? Riqueza dos recursos naturais, da cultura que se formou, e o Brasil um país que não deu certo. Então, o Darcy, como era um cara muito viajado, né, um cara que conhecia o mundo inteiro, várias experiências, ajudou a fundar universidades em vários países da América Latina, né? Quer dizer, o cara... E ele ficava justamente impressionado, né, com o fato de que como é que um país desse, que é muito melhor, diz ele, né, muito melhor do que boa parte dos países da Europa, né? Quer dizer, e um país que não consegue dar certo. E aí ele vai se dedicar, justamente, a obra dele se dedicar, né, sobre as razões pelas quais esse país não deu certo. Ele quer explicar por que esse país não deu certo. Né? E aí você veja, e nessa revisão histórica que ele faz, né, nessa leitura extremamente apurada que ele faz da história do Brasil, quer dizer, a universidade é uma peça importante, né, no futuro da nação, né, no futuro do país, uma peça importante que pode alavancar o progresso do país, né, o desenvolvimento do país, mas para isso a universidade precisa se recolocar em outros termos, em outros moldes. Essa universidade que está aí, do modo como ela está, e olha que eu estou falando isso desde a década de 60, né? Quer dizer, do modo como ela se organizou desde o seu início, ela não consegue, né? Ela não consegue ser um combustível de uma revolução necessária no desenvolvimento do país, né? Na saída do país de uma condição dependente para uma condição autônoma. Tá? Quer dizer, e de onde é que como é que ele vai
formar um pouco a caricatura desse país em que não deu certo e que a universidade não deu certo. Então, rapidamente, ele vai dizer justamente isso. Quer dizer, um povo que se formou a partir de um processo brutal de colonização, os povos indígenas, né? Um povo que se formou a partir de um processo brutal de escravidão, do povo negro, né? Quer dizer, e com todas as riquezas naturais que estavam aí o tempo todo expostas à exploração, a bem desse povo nascente, que é o povo brasileiro, né? Mas que era desde já, né? Essas riquezas eram desde já roubadas pelos invasores. Né? E depois, um roubo que um roubo continuado, né? Perpetuado por um pequeno grupo que se transformou nisso que nós chamamos da classe dominante brasileira. Nós chamamos, talvez até equivocadamente, de elite brasileira, né? Quer dizer, latifundiários, fazendeiros, banqueiros, depois empresários e por aí vai. Mas essa gente que manda no Brasil, né? Essa gente que estabelece, que perpetra a desgraça da pobreza e da miséria num país como o Brasil. Tá? Ora, então veja, se a tese de Darcy Ribeiro, né, se o espanto dele é com esse fato de que o Brasil não deu certo, então a nossa universidade brasileira, né, ela está nessa mesma condição. Né? Ela não pode ter dado certo se o país vive desde o início um processo de calamidade. Daí que ele vai repetir várias vezes, né, a calamidade da universidade pública, a calamidade do ensino público. Darcy se dedicou à construção de escolas de ensino básico. Né? Quer dizer, ele conhecia como ninguém o sistema de ensino brasileiro. Né? Quer dizer, e traduz o fracasso, aquilo que muitos educadores, inclusive, chamam de fracasso da educação, ele chama justamente de uma grande façanha, né? De uma grande artimanha, de uma grande expertise da elite brasileira, da classe dominante brasileira, né? Que soube empreender um processo de educação no Brasil, né? Que fracassasse. Então, é um projeto que justamente deu certo. Quer dizer, a educação brasileira não é um fracasso no sentido de que ela tinha tudo para dar certo e deu errado. Né? Quer dizer, ela é um fracasso porque o fracasso ele é estrutural, ou seja, ele está gestado, né? Ele está no processo de gestação do ensino público brasileiro. E é isso que é preciso ser, de alguma forma, erradicado. Né? Quer dizer, então, como é que a gente poderia destacar essa calamidade da universidade? Né? Esse diagnóstico constrangedor, né, que o Darcy Ribeiro faz da universidade brasileira. E chega a ser constrangedor. Né? Quer dizer, nós que estamos no interior da universidade, né, que defendemos a universidade, defendemos o ensino público. Quer dizer, quando a gente lê o texto da Darcy Ribeiro, a gente fica extremamente assustado com o tom com que ele fala da universidade brasileira. Né? Quer dizer, a partir dessa calamidade, né, desse diagnóstico, então eu penso que a gente consegue alcançar um pouco assim, o projeto utópico do Darcy Ribeiro. Tá? Primeiro, o fato básico, né, sabido por todos, né, na verdade, uma obviedade, né, como ele diz num texto, é um texto curto que ele escreve, que se chama justamente isso, né, sobre o óbvio, né, sobre o óbvio, e ele fala de algumas obviedades, ou seja, das obviedades que estão aí à nossa frente, né, escancaradas à nossa frente o tempo todo, e que nós traduzimos como obviedade, mas o fato de ser óbvio significa justamente que nós já naturalizamos esses processos, né, e nós reproduzimos eles de forma contínua. Né? Quer dizer, qual é a obviedade? Né? Quer dizer, que a universidade brasileira ela foi forjada para formar os filhos de senhores de engenho. E depois essa classe dominante, que a gente chama, né, como eu disse, de forma talvez de elite. Né? Quer dizer, enfim, a universidade nunca teve como propósito, né, como elemento principal, como projeto, formar o povo. Isso é uma o Ribeiro, ele é cirúrgico nisso, né? Taxativo. Ela nunca teve como propósito formar o povo, a grande massa de trabalhadores, as mulheres, para elevar o país a uma condição, desenvolvida culturalmente, né? Quer dizer, desenvolvida cientificamente, né? Muito menos ela se buscou com a universidade erradicar a grande mazela desse país, que é a desigualdade social. Né? Quer dizer, a universidade, então quando ele faz a análise da universidade, ele faz o diagnóstico da universidade brasileira, ele encontra, né,
ele lê na estrutura na formação da universidade brasileira, um projeto que não é o projeto que nós imaginamos que a universidade, que essa universidade vai fazer, porque ela não vai fazer, né? Que é levar o país a um desenvolvimento em nível desenvolvido, né? Quer dizer, ela não vai conseguir contribuir radicalmente na erradicação, né, da desigualdade social. É justamente o contrário. Esse diagnóstico dele aponta justamente o contrário. Em larga medida, ela reproduz as desigualdades sociais, né, que se configuram fora dos seus muros. Né? Então, ela reproduz esse gesto da desigualdade. Né? Ora, um outro aspecto, Hugo, então, é que a universidade ela herdou, né, os vícios da classe dominante. Ela passou a reproduzir essas desigualdades no interior do seu sistema de funcionamento. Tá? E nós sentimos isso o tempo inteiro na universidade. Né? O modo como a universidade se estrutura é um modo desigual. Quer dizer, o modo como ela recebe o povo brasileiro dentro do seu currículo, dentro da sua estrutura, é completamente Ribeiro, e é isso que atesta a calamidade da universidade pública, e ao mesmo tempo indica um ponto, né, da utopia do Darcy Ribeiro em relação à universidade, por exemplo, enquanto nós tivermos uma coisa no Brasil que se chama vestibular, o processo seletivo para que um jovem, né, possa fazer um curso superior saindo do ensino médio, né, nós vamos viver um sistema de calamidade pública na universidade. Tá? Quer dizer, é um sistema de seleção que, por si só, ele já expressa na universidade o que são os processos de seleção para o trabalho, né, e para a escola pública de ensino básico e ensino médio, para o sistema de trabalho na sociedade. Tá? Então, veja que a descrição que Darcy Ribeiro faz daquilo que ele chama da velha universidade, e ele está falando isso na década de 60, né? Quer dizer, essa velha universidade em crise na década de 60, quer dizer, ela não é nada diferente da nossa universidade atual, né? Mesmo ela tendo experimentado os horrores da ditadura militar. Quer dizer, década de 60, o Darcy Ribeiro está projetando a Universidade de Brasília, né? E ele sofre, junto com um grupo de mais de 200 professores, né, que ele conseguiu arregimentar para fazer da Universidade de Brasília, da UNB, né, a universidade modelo do país, a universidade que apontaria uma outra direção. Sido colocado no exílio junto com vários professores. Tá travando, professor. Deu uma travada agora. Não sei se o senhor está me escutando. Professor deu uma travada, Doni. O professor saiu, acho que ele vai voltar. Tava dando uma travando pouco, aí de repente travou de vez. Sabe como é, né? Tá criticando o governo, falando de universidade, aí as forças conspiratórias derrubam o sinal, né? O professor ele vai entrar de novo. Exatamente. Ver se ele vai voltar aqui. Elcio tá por aí. Grande Elcio. Tá vendo como é, né, Ozeca? Você começou a falar mal do governo, pronto. Aí já deve ter uns robôs aí transcendentais do governo que entra para derrubar a live. Coisa grave, viu? Ela tá se especializando nisso. Ai, meu Deus do céu. Ai.
Consegue me ouvir aí, Hugo? Tô ouvindo, mas a imagem não aparece. Uai, curioso, porque antes de cair, a sua imagem estava travada para mim, a minha estava normal. Aí caiu uma vez. Aí agora, forças ocultas, estão dizendo aí. Vai falar mal do governo, ó, tá vendo? Não acontece difícil, isso. viu, cara? Já é a terceira, você sabe que já é a terceira vez que isso acontece. Toda vez que eu vou falar da Darcy Ribeiro, a conexão cai. Deve ter algum algoritmo nas lives que com certeza. Eu não duvido. Eu vou sair de novo aqui. Tá bem, tá bem. Ai, meu Deus. Pra ver aí se você... Pronto, estavam só lembrando... Ah, saiu. Saiu antes de eu falar onde ele parou. Ah, meu Deus do céu. Tem que rir, viu? A situação é grave. Como diria o professor André Duarte, né? Estamos vivendo ao mesmo tempo uma pandemia na saúde e um pandemônio na política, né? Você junta esses dois, pronto. É o encontro do inusitado, né? Que nos leva ao caos. Estamos vivendo um caos político e pandêmico. Vamos ver aqui. É Nietzscheano, Doni. É Nietzscheano, aí você vê logo. Conseguimos aí? Só o som, imagem não. Não, cara, o que aconteceu? Eu não mexi, Tá. eu não mexi em nada, viu? Não toquei nada. Nossa. Tá a tela preta e girando um círculo, mas a voz tá boa, mas a imagem não aparece. Será que é minha internet? Mas não pode ser, ué. Não sei. Consegue me ver, professor? Consigo bem, consigo te ver tranquilo. Ah, não sei. O pessoal consegue ver aí normal? Acho que não, né? Doni, tu estás conseguindo ver o professor ou não? É, Zeca tá falando que daqui a pouco a gente vai ser incluído na lista dos antifascistas. Nossa, não vi não, viu? É, vai ser uma honra ser incluído nessa lista aí. Vão ter que criar um código para poder falar desses temas, né? É, como se fazia na ditadura. Acho que eles só conseguem ver você aí, Hugo. O Eric, que é um amigo meu, falou que só tá conseguindo me ver. Ai, que Tá coisa, dizendo, continua que daqui a pouco ele aparece, estão dizendo. Você que sabe, vamos lá, se quiser, vamos continuar. Bora. Vá falando aí que o som, pelo menos o som tá saindo. Então tá ótimo, então vamos lá. Onde é que eu parei aí? Onde é que você me acompanhou até onde? Da parte do exilado, tá falando quando era exilado, aí travou. Isso. Então veja, eu dizia que essa leitura que ele faz da velha universidade, né, que está em crise na década de 60, e por isso que ele vai então projetar a Universidade de Brasília junto com a Anísio Teixeira, né? Ela não é muito diferente, né? Essa universidade que ele tá falando, que ele está relatando, ela não é muito diferente da nossa atividade, da nossa universidade atual, né? Mesmo ela tendo experimentado os horrores da ditadura militar. Né? Então eu dizia que o Darcy Ribeiro tinha como grande feito na década de 60 a Universidade de Brasília, que era a universidade que iria apontar, né, serviria como modelo, né, para a universidade brasileira, né, iria apontar o ensino numa outra direção. Enfim, isso não aconteceu, sofreu o golpe da ditadura, foi exilado junto com mais de 200 professores, né, que ele conseguiu arregimentar para formar o UNB. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Né? Quer dizer, a gente pode pensar várias coisas. Né? Primeiro, que isso que ele chama de velha universidade, que não nos serve, né? Quer dizer, o que domina essa nossa universidade, ainda infelizmente, né? É, por exemplo, a ostentação dos cargos e títulos acadêmicos. Né? Quer dizer, essa espécie de prazer e vaidade exclusivamente pessoais no exercício de uma função pública. Quer dizer, o Darcy Ribeiro ficava indignado com isso, né? Quer dizer, com essa ostentação de cargos, essas disputas, essa voracidade pelos títulos acadêmicos e pela ostentação dos títulos, né? Como se isso fosse o que houvesse de mais importante, né? Quer dizer, em segundo lugar, essa coisa pervertida, completamente pervertida, né? Da produção esfomeada para preenchimento de currículo. Quer dizer, nós fomos formados, nós já fomos formados numa geração
que é a geração do currículo Lattes. Né? Isso. Quer dizer, que colocaram na nossa cabeça que a sua carta de apresentação na universidade, né, você é alguém na universidade, você só tem respeito na universidade, não pela pesquisa que você faz, mas pela quantidade de títulos que você tem e pela extensão do seu currículo. Né? Isso é uma coisa absurda. E aí nós entramos numa produção esfomeada. Né? Quer dizer, aí a gente abre o Lattes no final do ano, né, e assim, a gente se sente a última bolacha do pacote, né? Quer dizer, com a quantidade de artigos publicados. Né? Quer dizer, a gente entra numa disputa, inclusive, né? Enfim, é sempre superar o ano anterior. Né? Se eu publiquei 10, ano que vem eu tenho que publicar 20, eu não posso publicar menos nem o mesmo tanto. Quer dizer, essa perversão sistêmica que é incutida na cabeça dos alunos e alunos de graduação, inclusive. Tá? Quer dizer, e por último, em terceiro lugar, a quantidade de cerimônias, ele falava disso, né? A quantidade de cerimônias medíocres, né, realizadas pelas universidades, que é para puxar saco de político, né? Para demarcar espaços de poder, né? Quer dizer, as brigas departamentais, brigas por quer dizer, isso toma conta da nossa vida. Mas, cara, assim, você sabe que na universidade, você sabe disso, né? A gente vive um inferno, né? Um inferno com as brigas intestinas, né? Quer dizer, as disputas as reuniões nossas são um inferno na vida nossa, né, cara? Quer dizer, a universidade se ocupa de coisas completamente inúteis. Completamente inúteis. Né? Quer dizer, não é que currículo, produção científica, certas cerimônias não sejam importantes. Não é nada disso que o Darcy Ribeiro está falando. Né? E nem é isso que eu estou querendo dizer. Quer dizer, é que isso não pode ser a vida da universidade. Isso não pode ser a nossa vida como acadêmico, como universitário, como professor universitário, como pesquisador. Né? Quer dizer, isso não deveria ser aquilo que domina a universidade, infelizmente. Né? Quer dizer, a tarefa da universidade para Darcy Ribeiro é outra, completamente diferente de tudo isso. Quer dizer, quando ele pensa a universidade, ele faz isso num contexto muito preciso, que é esse da América Latina. O livro que ele escreve, né? que ele reúne um monte de... A pesquisa dele, quer dizer, ele faz uma pesquisa muito, muito fecunda nesse campo, né? Quer dizer, de estudo. Ele faz um estudo, que é a Universidade Brasileira, ele faz um estudo minucioso dos sistemas de ensino superior na Europa, nos países europeus e nos Estados Unidos. Quer dizer, para poder mostrar como a América Latina está num processo de atraso em relação ao ensino superior, né? E de como é possível, de como é necessário, por isso a universidade necessária. A universidade necessária não é essa que nós temos, mas é a universidade que é necessária para alavancar o processo, né, de desenvolvimento da América Latina. Ela tem que ser um combustível importante, né, na saída, né, dos países latino-americanos dessa situação dependente que vive, né? Quer dizer, e de subdesenvolvimento. É nesse contexto que é preciso pensar a função social e política da universidade. Então, ele diz justamente que o Brasil não pode passar sem uma universidade que tenha, né, o inteiro domínio do saber humano, né, e que cultive não como ato de fruição erudita ou vaidade acadêmica, que é isso que nos domina, infelizmente, mas com o objetivo de a universidade montada nesse saber, como diz ele, né, quer dizer, pensar o Brasil como problema. E isso aqui é o cerne da questão que eu trago aqui para a gente discutir. Quer dizer, a proposta, né, a grande utopia da Darcy Ribeiro se traduz nesses termos. Quer dizer, a nossa universidade, ela só fará sentido para o nosso povo, para o nosso país, quando ela assumir, né, o Brasil como um problema. Né? Quer dizer, e o que significa pensar o Brasil como problema? Quer dizer, isso que constituiria, né, o papel da universidade. A primeira coisa para que isso aconteça é uma profunda reavaliação, né, que as universidades precisam fazer acerca de seu objetivo. Tá? Quer dizer, assim, lendo Darcy Ribeiro, eu imagino o seguinte: nós não damos conta mais de continuar com o modelo de universidade colonizada. Nós não damos mais conta disso. Né? Quer dizer, uma universidade incapaz de rever seus princípios básicos de organização, de função. Né? Quer dizer, não é possível ficar formando sujeitos sem horizonte, sem capacidade crítica dos problemas do país. Né? Quer dizer, então, significa
tomar o Brasil como problema, dar um destino mais interessante para a universidade, significa descolonizar a universidade. Né? Isso não é um papel que os governos vão fazer, porque os governos não vão fazer isso. Ele está dizendo, olha, esse é o papel dos educadores, esse é o papel dos professores universitários e dos estudantes. Descolonizar a universidade. Quer dizer, ter uma universidade de fato brasileira. Né? E aí nós poderíamos pensar, para provocar justamente isso, em que medida nós temos de fato uma universidade brasileira, né? Que se ocupa do Brasil como um problema. A segunda coisa, Hugo, e isso é muito importante, bastante tematizado por Darcy Ribeiro, do meu ponto de vista, é a revisão do currículo de formação da universidade. Tá? Quer dizer, essa coisa, né, esse figurino francês, né, para dizer o título aqui de um livro importante da crítica acadêmica, né, feita pelo professor Nildo Rix, da UFSC, né, quer dizer, esse figurino que domina a universidade, que domina a nossa universidade desde a refundação da nossa universidade, né, com a USP, né, quer dizer, em especial os cursos das humanidades, em especial, mas não somente, né? Quer dizer, esse figurino precisa ceder espaço para um figurino propriamente brasileiro, propriamente original. É isso que é tomar o Brasil como problema. Né? Quer dizer, o nosso currículo, e aí falando especialmente do currículo dos cursos de humanas, por exemplo, no nosso caso, especialmente da filosofia também, quer dizer, ele é completamente dominado por autores europeus e americanos. Quer dizer, o nosso currículo de formação, para aquilo que o Brasil precisa, ele é uma tremenda vergonha. Né? Quer dizer, nós não damos conta mais disso, infelizmente. A sociologia brasileira, ela não pode mais se dar ao luxo de ler mais Bourdieu do que Guerreiro Ramos, né? Que é um sociólogo brasileiro que é praticamente em exílio acadêmico. Né? Não se lê Guerreiro Ramos na sociologia brasileira, se lê muito pouco. Mas Bourdieu domina o pensamento sociológico brasileiro, é uma coisa absurda. Né? Quer dizer, a filosofia brasileira, ela não pode mais se dar ao luxo de ter inúmeros programas de pós-graduação sem ter uma única linha de pesquisa em filosofia brasileira. Né? Quer dizer, é claro que tem uma ou outra por aí, né? Mas o que domina, de fato, né? O que domina é a filosofia europeia. Né? E é claro, não é que isso tenha que ser extinto, não é ódio, não é nada disso. É porque nós temos urgências brasileiras que precisam ser pensadas pela universidade brasileira. Né? E nós aqui estamos no interior dessa universidade, construindo, protegendo dessas invasões bárbaras que agora atacam a universidade, né? Quer dizer, tentando dar um destino melhor para ela e para o país. Quer dizer, então, nós não podemos nos dar mais esse luxo. Eu adoro filosofia francesa. Eu estudo Michel Foucault, eu adoro eu adoro filosofia alemã, eu adoro ler Kant, eu adoro ler Nietzsche, vou publicar minha tese de doutorado agora no final do ano sobre Nietzsche, né? Quer dizer, minha tese de doutorado que desde 2009 está aí mofando na minha gaveta. Eu falei, ó, isso não pode ficar mofando. Eu fiquei 4 anos fazendo um trabalho, doutorado, me descabelando, cara, para poder escrever um trabalho. E aí, assim, eu não dou a mínima para ele, eu jogo na gaveta e fica aí. Ah, meus alunos de graduação vão ver, os alunos vão ler. Não é lá essas coisas, mas vai servir, alguém vai ler. Pelo menos alguém vai criticar, fala, pô, que trabalho ruim, que merda. Enfim, mas de qualquer forma, acho que é importante a gente isso, né? Quer dizer, tornar público o nosso trabalho. E você sabe que nós temos uma coisa no Brasil que, assim, chega a ser vergonhoso, inclusive. Nós temos vários colegas professores de filosofia, isso é uma prática, inclusive, né? Que, por exemplo, tiveram seus trabalhos escritos, estudaram fora do país, tiveram seus trabalhos defendidos, escritos em língua estrangeira, defendidos lá, né? E sequer se deram ao trabalho um dia de traduzir, né? De traduzir essa porcaria para o português para disponibilizar a pesquisa que fez. Por quê? Porque é mais charmoso, né? Para o currículo é mais interessante você ter o título da tese em inglês, ou em alemão, ou em francês, do que em português. Quer dizer, olha o cúmulo da colonização, a mentalidade colonizada. Né? E nós não podemos ficar reproduzindo isso nos nossos alunos, né? Nos nossos estudantes. Quer dizer, então, eu acho que é importante, né? Quer dizer, enquanto a nossa universidade não tiver por prioridade, do meu ponto de vista, um currículo nacional, e era isso que o Darcy Ribeiro tinha como tópico, né? Um currículo nacional, quer dizer, recheado de problemas nacionais. Quer dizer, não há qualquer chance dessa universidade dar certo. Ela continuará sendo uma universidade de ostentação de títulos, de disputas acadêmicas, de vaidade, né? E nunca uma universidade séria. Quer
dizer, e aqui, Hugo, eu toco num problema que nos atinge nesse momento, que nos atinge fortemente, brutalmente nesse momento, né? Que é para demonstrar justamente não só a calamidade da qual o Darcy Ribeiro fala, mas a fragilidade das nossas instituições universitárias. Quando é meu tempo aí, você me fala, viu, Hugo? Senão a coisa aqui... Acho que tá começando a rodar de novo aí. Agora. Essa... 35? Então tá, vou finalizar. Tá bem. Então veja, quando a gente se depara... eu acho que vai cair de novo. Eu não sei, é porque como eu não tenho sua imagem, eu não sei se você tinha parado de falar ou se tinha travado. Eu fiquei perdido aqui agora. Bom, acho que tá ok, né? Tá sim. Tá falando? Se tiver falando, não tá saindo não. Na verdade, sua imagem e sua voz tá travada para mim. Quer tentar sair e entrar de novo? Pode ser. Agora você voltou aí. Voltei? Voltou bem agora. Tá. Então veja, quando a gente se depara com os ataques recentes, né? Esses ataques recentes perpetrados ostensivamente pelo governo Bolsonaro, e vários governos estaduais, como é o caso do governo do meu estado, né? Minas Gerais, esse governo cretino que é o Romeu Zema, tá? Quer dizer, há um fator espantoso, quer dizer, boa parte da sociedade civil colabora nos ataques à universidade. Onde é que você já viu isso? Quer dizer, boa parte da população ajuda, contribui com os ataques à universidade. Quer dizer, o povo que precisa da universidade, que depende da universidade, né, quer ver a universidade no chão, quer ver a universidade na lona. Isso é uma coisa, para mim, espantosa. Quer dizer, veja que até mesmo no nosso imaginário social, né, há um certo descaso das pessoas com o ensino público em geral. Quer dizer, imagina, nós temos colegas que defendem a privatização do ensino público, o cara é servidor público. Nós temos estudantes que defendem e que apoiam governos privatistas, né? Quer dizer, as pessoas estão se lixando para greve de professores que pode durar 3, 4 meses, ninguém está se importando, né? Quer dizer, é como se a universidade fechasse hoje, ninguém se comoveria. Então nós temos que ficar de dentro, trabalhando e ainda lutando para proteger a universidade dos ataques dos governos. É uma coisa, para nós, absurda, né? Então, para finalizar, eu acho que é nessa chave que é preciso ler o projeto educacional brasileiro, sabe? E a estruturação da nossa universidade. Quer dizer, o descaso, a indiferença, o ódio pelo ensino público, tudo isso, de alguma forma, está arraigado na nossa sociedade, né? Que encontra nessas elites, né, atrasadas, né, o que há de mais perverso em seu projeto de reserva cultural somente para os seus pares. Né? Quer dizer, então, o Darcy Ribeiro faz um pouco esse diagnóstico, né? Para que a universidade possa repensar o seu papel. E a grande utopia da universidade, e aí, né, para arrematar aqui, a grande utopia da universidade tem que ser o Brasil como problema. Né? E isso passa pela reformulação curricular, passa por repensar a sua estrutura, para repensar o seu objetivo, o seu projeto social. Tá? Bom, Hugo, eu fico à disposição, acho que para não comprometer o tempo aí, para a gente poder, enfim, conversar um pouco. Professor, agradeço imensamente a sua fala. Eu adoro as falas críticas, ácidas e necessárias, né? Quando o professor passa do tempo, eu adoro, né? Porque a ideia aqui é que o professor mostra que ele está estudando, trabalhando, né? E quando a fala vai com essa agressividade toda, é que eu me delicio mesmo, né? Agradeço imensamente sua fala. Eu separei várias perguntas, não vai dar para fazer todas, como sempre, ainda bem. Mas eu vou fazer algumas aqui. Essa ideia que você fala que o Darcy Ribeiro é muito atual. Se as pessoas assistirem um programa Roda Viva que ele gravou, não sei exatamente quando foi, é inacreditável, né? E nesse sentido, Darcy Ribeiro, ele é um visionário. Sim. Quando ele fala da questão de que a falta de investimento em educação é um projeto mesmo, e parece que mais do que nunca está se concretizando agora, né? Está dando muito certo esse projeto de falta de investimento. Não sei se também foi ele que falou, professor, o senhor pode me ajudar, da ideia de que se a gente não construir escola, a gente vai estar construindo presídios. Foi ele que falou isso também? Isso mesmo. Pronto. Então, ele é um visionário, é uma coisa inacreditável. E como é bom ouvir alguém de dentro da universidade
fazer as críticas necessárias que precisam ser feitas. Né? Porque não é uma pessoa de fora que não é alguém que está de fora dizendo que na faculdade se planta maconha, que é balbúrdia. Não é isso. Não é um demente daquele que, inclusive, foi beneficiado pelo péssimo trabalho que fez, assumindo um cargo no Banco Mundial. Não é isso. É alguém que está lá dentro, que sabe de todo o processo, que sabe da estrutura, que sabe dos requisitos e dessa competição que você fala, né, de que tem que escrever e produzir e orientar, que é uma coisa meio ensandecida, né, uma coisa enlouquecedora isso, né, essa cobrança que se faz. Dito isto agora, o povo brasileiro, numa certa medida, qual é a parcela de culpa do povo brasileiro? Porque a gente percebe que existe uma estrutura no Brasil que é misógina, racista, elitista. E o povo? A gente sempre coloca o povo como alienado. Mas é só isso? Qual é a parcela de culpa que o povo brasileiro também tem nesse processo? Então, veja, você citou o programa Roda Viva, e o Darcy Ribeiro tem uma fala desse programa, que é de 87, se não me engano, né? 85, uma coisa assim, que assim, ele traduzia isso de forma muito firme, né? Ele era muito convicto de que o povo brasileiro, o povo pobre do Brasil, né? Esse povo sofrido, mas ao mesmo tempo alegre, né? Esse povo é constantemente esmagado por uma elitezinha, como ele diz, né? Ranzinza, perversa, né? Isso. Quer dizer, então, se você pensar, o Darcy Ribeiro é muito taxativo nesse ponto, é o seguinte, esse projeto, quer dizer, o povo só está na condição que está, inclusive reproduzindo no interior da própria população as desigualdades e as mazelas, tá? Quer dizer, porque ele tem essa classe ranzinza e perversa como espelho. Né? Quer dizer, ela é tão poderosa, a nossa elite brasileira, a nossa classe dominante, ela é tão poderosa do ponto de vista dos recursos e dos estratagemas que ela utiliza, né, para manter o povo na ignorância. Por isso o processo de ensino no Brasil, né, ele vai colocar tudo isso na conta da elite brasileira. Né? Quer dizer, o sistema de ensino brasileiro, o ensino básico, por exemplo, o Darcy Ribeiro defendia a universalização do ensino, como o Anísio Teixeira. Né? E ele defendia, por exemplo, que o ensino básico deveria ser oferecido pelo governo federal. Devia ser uma aposta federal e não municipal. Ele vai dizer, o que a classe política fez? Né? Transferiu a responsabilidade do ensino básico para os municípios, para os governos estaduais, que era a tarefa do governo federal, que é o único que pode universalizar a educação. Né? E ela fez isso por quê? Ela fez isso com uma espécie de câmbio político, de troca política. Né? Quer dizer, ela tirou dela a própria responsabilidade, né? E ele vai dizer, deu justamente para aqueles que não querem educar o seu povo, né? Que são prefeitos e governadores. Estão se deixando para a educação. Né? Por isso a educação ela é sempre uma plataforma política, está sempre nos discursos de campanha política. Né? Mas, se todos os políticos que já prometeram, né, melhorar a educação, tivessem melhorado a educação de fato, nós estaríamos no outro patamar de educação. Tá? Porque ela é moeda fácil de troca, né? E aí você tem esse processo que ele vai dizer, que o povo partilha de uma espécie de consciência ingênua, sabe? E o papel da universidade. A importância da universidade, né? Que é colaborar no processo de transição de uma consciência ingênua que acredita na utopia prometida pela classe dominante, né? E se sacrifica trabalhando para enriquecer essa classe durante toda a sua vida. Né? E o papel da universidade é justamente isso. Né? Por isso, abrir a universidade, no projeto da UNB, por exemplo, tem justamente isso. Abrir a universidade não é só abrir os portões da universidade, né? Mas é abrir os projetos da universidade de modo que eles possam interferir de forma profunda nos problemas que circundam a universidade. Tá? Se a gente pudesse falar de uma parcela de culpa da população, né, eu diria, inicialmente, que essa culpa está justamente nesse processo de assimilação, né, nesse espelhamento que a população faz de uma classe dominante.
Que essa coisa, que ele também defendia um pouco essa coisa de cunho ideológico, né? Que a tradição marxista, inclusive, trabalha, inclusive, que pensa a educação nesses termos, né? Ideológico, ou seja, por isso coloca os caras... Por isso, eles têm que nos fazer trabalhar, né, o dia inteiro. Por quê? Porque nós queremos enriquecer. Porque tudo se tornou para nós uma questão de conquista pessoal. Né? E nós temos que trabalhar o máximo para poder alcançar o lugar que o cara que está lá, né, ocupa. Nós espelhamos. Só que nós não sabemos, por exemplo, eles não nos dizem como é que esses caras chegaram lá. Eles não chegaram trabalhando. Né? Chegaram expropriando, chegaram roubando as riquezas do país, sacrificando o nosso nome. Né? E nós esquecemos dessa história. Então, exatamente. Nós tomamos como uma grande virtude trabalhar muito, porque é disso que se trata. Nós temos que produzir muito. E é nesse sentido que a universidade ela reproduz esse modelo. Nós temos que produzir muito, porque eu tenho que me destacar nesse cenário aqui. Tá? Eu tenho que ser o cara, então eu tenho que produzir muito. Inclusive, essa semana eu citei isso, professor. Eu falei assim, as pessoas vêm com um discurso de meritocracia justamente por não conhecer a história da formação do nosso país. Porque parece que houve uma romantização, né, da nossa história. Quando você lê um livro de história que diz que houve uma relação amistosa entre os portugueses que chegaram aqui e os índios, isso é uma síntese. Ou então dizer que os negros africanos foram trazidos da África porque já eram acostumados à escravidão. Ninguém se acostuma à escravidão, né? Então, é um processo, e eu disse isso essa semana na sala de aula virtual, no caso agora, né? É um processo de exploração, de destruição, de genocídio, de morte, que foi se perpetuando até hoje. Isso em outros países também, até o Vladimir Safatli, ele citou dois sociólogos italianos que fizeram um levantamento na Inglaterra, que disseram que do século XIV até o ano 2010, são as mesmas famílias que estão no poder. E se você for fazer um estudo desse no Brasil, você vai perceber que é algo muito parecido. Então não é meritocracia, não. É um processo de exploração e de destruição. E você acredita, professor, que a universidade ela está um pouco distante da sociedade, ela se isola? Porque assim, esse projeto que eu, em junho, tomei aqui, quis fazer, era exatamente, a minha ideia é exatamente essa, trazer os professores para fora da faculdade para falar para um outro público, para um público que muitas vezes não tem nem acesso à faculdade. Você acredita que a universidade, ela, de uma certa maneira, ela se isolou ao longo desse tempo da sociedade e por isso as pessoas têm uma visão da universidade sem ter conhecimento dela? Olha, historicamente, a história do ensino superior no Brasil é a história do seu enclausuramento. É a história do seu encastelamento. Tá? Quer dizer, é claro que você tem a universidade, não, mas a Universidade X faz... a questão não é essa, não é que uma universidade faz, que um professor faça um projeto. É que a universidade brasileira, ela não tem como projeto isso, ela não tomou para si o Brasil como um problema ainda. Então a história do ensino superior do Brasil, da universidade, é a história do seu próprio enclausuramento. Quer dizer, e aí eu vou te dar um exemplo, né? Vou citar aqui um exemplo do preço que ela paga hoje pelo seu isolamento. Né? Quando eu disse para você que as pessoas na rua atacam a universidade, né? Estão se lixando para greve de professores, enfim. Isso. As pessoas não defendem a universidade. Essa é a grande questão. Né? Você imaginar, por exemplo, que somente agora, com o governo Bolsonaro, com os ataques do Ministério da Educação, e todos os ministros da Educação do Bolsonaro atacando a universidade, foi que nós tivemos que ir para a rua, para a praça pública, né? Praça pública, para mostrar para a população o que a universidade faz. Nós temos que provar para o povo, nós temos que mostrar para o povo a ciência, né, o projeto da ciência na praça, para mostrar que nós não plantamos maconha na universidade, que nós não fazemos balbúrdia. Né? Quer dizer, olha que coisa absurda. Olha, quer dizer, nós temos que provar, nós temos que mostrar. Por quê? Porque as pessoas não conhecem, porque elas não defendem a universidade. E elas não defendem justamente por isso, porque elas desconhecem os processos internos da universidade. Isso já é sintoma desse distanciamento social da universidade em relação aos problemas do seu povo. Tá? Se você tivesse
o fomento, né, a pesquisa, a extensão, principalmente a extensão na universidade, envolvida, né, com os problemas sociais do Brasil de forma hegemônica, de forma dominante, ora, a população seria a primeira a defender a universidade, porque ela saberia a importância que tem a universidade no destino e no futuro de um país como o Brasil, um país subdesenvolvido como o Brasil, né? Que tem proficiência de excelência, tem conhecimento de excelência. As pessoas saberiam, por exemplo, a importância que tem a filosofia, né, para o destino de um país como o Brasil. Elas defenderiam e não deixariam passar uma reforma perversa do Temer, que foi a reforma do ensino médio, por exemplo. Né? Com todo o esforço que a Ancoff fez, com todo o esforço que a universidade fez, que nós fizemos, ainda assim tudo isso passou por quê? Porque nós não tivemos força para barrar, porque a sociedade não nos defende. Né? Isso é uma espécie de preço, de alguma forma, que a universidade paga pelo seu distanciamento dos problemas brasileiros, dos problemas nacionais. Pensar é perigoso, né? É um projeto mesmo que não quer que o povo reflita. Por isso que o Mentecapto, que está na presidência, falou para os adolescentes não se preocuparem com política. Quer dizer, não se preocupem com política, né? Isso não é importante. Mas tudo é política, né? Tudo é política. A gente está na polis, a gente está discutindo, refletindo, debatendo, justamente para fazer com que as pessoas pensem, né? E ainda vem aquela balela de escola sem partido, né? Aí vai para... Professor, eu não sei se você chegou a ver um episódio do Porta dos Fundos, que foi logo, eu acho, depois que o Weintraub falou esse negócio de balbúrdia, e aí o Porchat, ele faz um papel de um professor, e aí as disciplinas que tem, assim, é todo mundo fumando maconha na sala, tomando cerveja. Você viu? Eu vi. Ele faz assim, vamos ter disciplina de travesti 1 e travesti 2. Todo mundo tira a roupa, enfia o dedo no rabo do outro, não sei o que, é uma coisa bem debochada. É maravilhoso. Isso mesmo. E o Porchat foi dar uma entrevista, e ele disse assim, eu fiquei, assim, perplexo, porque muita gente, ele falando, né? Muita gente de esquerda veio me parabenizar falando assim, do deboche, da crítica que eu fiz, né? E ele falou, muita gente de direita veio me elogiar por eu mostrar a realidade das universidades. O pessoal achou que era exatamente daquele jeito, estava elogiando ele. É surreal isso. É isso que eu digo, sabe, Hugo? A tolice, a burrice, né? Como o Casanova tem escrito. Casanova, isso. Né? Isso. A burrice, quer dizer... Permanente da burrice. Que é justamente isso. O Bolsonaro, e quando eu falo Bolsonaro é um conceito, né? Bolsonaro é um conceito. Né? Na verdade, não é o homem, é o conceito de Bolsonaro. Né? Quer dizer, o Bolsonaro... esse ataque às universidades não é à toa, não é porque o cara é um lunático, um louco, não é nada disso. É porque a burrice está instituída como um projeto, entendeu? De emburrecimento da população, de emburrecimento da população por vir do Brasil, porque é um projeto de um país que não pode ter futuro, né? Então, esse ataque não é um ataque que ele tem uma logística, né? Entender qual é a trama, o que sustenta um projeto de ataque como esse, né? Dos projetos da iniciativa privada, por exemplo, né? Dos banqueiros. Tem muita coisa em jogo nesse ataque. E a gente precisa acordar, né? A universidade precisa acordar para isso, né? Quer dizer, precisa trazer a população para o seu lado, mas para isso, ela precisa entender e receber os efeitos da nossa produção acadêmica. Professor, o Doni, que é um rapaz brilhante, um estudante lá de Pernambuco, ele sempre fica mandando pra gente, ele assiste todas as lives, e ele mandou uma pergunta aqui interessante, ele fala assim, essa questão da faculdade de ter que produzir muitos artigos, né, ele tentou observar da seguinte maneira, será que não é aquilo que Marx dizia, que eu estou produzindo ali para fazer parte do mercado de trabalho? Quer dizer, é uma coisa que eu critico o trabalho, o mercado de trabalho, esse culto ao Deus mercado, mas eu acabo entrando no mesmo processo? É isso. Salve, Dona. Obrigado pela questão. É justamente isso. Quer dizer, quando o Darcy Ribeiro diz, por exemplo, que repete insistentemente que a universidade ela reproduz as desigualdades, ela não reproduz só as desigualdades sociais. Ela reproduz o modo como se comercializa, né? Como se comercializa o produto brasileiro, o produto nacional. Então, a universidade, ela nós comercializamos
a nossa produção. Nós produzimos muito porque porque a nossa produção ela tem no mercado acadêmico, a academia é um grande mercado. No mercado acadêmico, a nossa produção tem um valor de troca. Tem um valor, né? Tem um valor. Então nós lutamos para ter, não é só para ostentar, né, mas para marcar uma posição no mercado, né? Então veja, essa coisa que os nossos estudantes, que a gente não pode de forma alguma reproduzir isso nos nossos estudantes, pelo amor de Deus, né? Quer dizer, nós fomos ensinados a buscar, a estar disponíveis no mercado, né? Do mercado acadêmico, para isso, para aquilo, essa coisa da filosofia on demand, né? Quer dizer, o filósofo pode falar de tudo, então, meu amigo, vamos lá. Então, quanto mais título você tiver, quanto mais currículo você tiver, você é chamado para tudo, você faz tudo. Tá? E aqueles mercados mais restritos, mas extremamente produtivistas. Tá? Esse produtivismo é o acúmulo, nós acumulamos, né? Acumulamos a nossa produção para que ela sirva para nós como um elemento de barganha. E veja que nós produzimos muito, aí que está o problema. Nós entramos nesse produtivismo acadêmico E aí o problema da nossa pós-graduação, por exemplo, brasileira, né? Porque ela não briga, ela não compra briga com o modo como essa entidade metafísica chamada CAPES impõe um sistema produtivista no nosso trabalho. Né? Quer dizer, a exploração da nossa força de trabalho acadêmica, você tem que produzir muito porque você não pode pensar, meu amigo. Veja, o texto do Nietzsche sobre o ócio, né? Nietzsche desconfia de um homem que não tem pelo menos um terço do dia para o ócio, para si mesmo, para as suas coisas. Quer dizer, essa loucura. E nós temos que... Até esse nosso auto-sacrifício, nós barganhamos, né? Quer dizer, porque nós temos que falar que nós trabalhamos muito, nós produzimos de sol a sol, enfim, temos que acumular coisas, né? Quer dizer, e nós não entendemos que nós estamos sendo explorados pelo mercado acadêmico. Existe um mercado acadêmico. Então eu tenho que produzir muito, porque eu tenho que ter um currículo bom, porque eu preciso ter uma bolsa PQ. Eu preciso ter uma bolsa pesquisador. Eu tenho que ter essa porcaria dessa bolsa, senão não vai. Né? Cara, o Weintraub ele sacou a jogada. É aí que está a fragilidade, tá entendendo? É aí que está a fragilidade nossa. Ele sacou a jogada e disse, ó, quer ver acabar com essa farra? A cabeça doentia dele, quer ver acabar com essa farra? Corta as bolsas. Corta as bolsas. É a bolsa. Aí, assim, quem é que vai querer escrever? Quem vai querer produzir? Isso. Você tá entendendo? O cara joga com a nossa força de trabalho, bicho. É uma coisa absurda. Tá? E vou dizer uma coisa a você, professor. Eu fugi dessa vida, né? Eu fiz a graduação em Pernambuco, fui fazer um mestrado em Portugal, aí voltei para Paraíba, moro em João Pessoa hoje, fiz um outro mestrado e chegou um ponto que eu não aguentava mais. Assim, eu queria muito fazer um doutorado, eu não aguento não. Eu simplesmente não aguento. Eu vou ficar em colégio mesmo, cursinho, terceiro ano. Eu não aguentei a cobrança nesse sentido que eu acompanhava, que era uma coisa meio que, sei lá, um atropelando o outro e tem que produzir, eu fiz, não é pra mim, não dá pra mim, eu gosto muito de estudar, leio muito, leio todo dia, faço vários cursos. Esse projeto que eu tô fazendo aqui, eu tô aprendendo muito, tô assistindo aulas, né? Uma vez alguém perguntou assim pra mim, o que é que tu ganha com isso? Conhecimento. Quer uma coisa melhor que conhecimento? Não existe. As pessoas estavam achando que eu estava ganhando dinheiro. Eu falei, não, eu estou ganhando conhecimento. Conhecendo pessoas, conhecendo pesquisas. Isso é maravilhoso. Acho que não tem coisa melhor do que isso, né? É absurdo, cara. A gente tem um minutinho aqui. Queria agradecer. Então, alguma palavra aí de despedida, né? E aí, quando quiser bater um papo lá no Foucault Beer, pode chamar que a gente está à disposição. Vamos fazer essa troca aí, importante pra gente, de conversação. Vamos marcar uma data e agradecer aí o público que acompanha a gente. Te parabenizar pelo trabalho. Vamos continuar nessa pegada, porque é esse espaço virtual, público virtual que a gente tem que ocupar mesmo para a discussão pública. Isso é importante para a universidade, para nós, para os nossos estudantes, para o nosso povo em geral. Obrigadão, um grande abraço. Brigadíssimo, Idenilson. Infelizmente eu não estou lhe vendo, né? A imagem está muito tempo aí circulando, mas paciência, né? Espero que na próxima live lá do Foucault dê tudo certo. Ninguém perdeu nada, tá ótimo. Pronto, só para lembrar o pessoal que eu vou agora publicar essa live no Instagram e vou também publicar no canal do YouTube. Professor, obrigadíssimo, forte abraço e até a próxima. Um abraço, obrigado.